Olá, eu sou Viviane Machado e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia e sustentabilidade com conversas que podem transformar a sua empresa. No episódio de hoje nós vamos falar sobre BESS, um sistema de armazenamento de energia por bateria. Vamos nessa? E para esse bate-papo eu convido o diretor de engenharia da Micropower, José Neto. A Micropower é a desenvolvedora líder em projetos de armazenamento de energia, atuando ainda com geração solar e microrredes. A Comerc Energia, uma empresa Vibra, é uma das principais investidoras da Micropower. Seja bem-vindo, José. Obrigado, Vivi. É um prazer estar aqui conversando com vocês. José, a gente já falou algumas vezes aqui no Comercast sobre armazenamento de energia por baterias. A gente teve alguns papos com o Sérgio Jacobsen, que é CEO da Micropower. E a gente vai até deixar aqui disponível para quem quiser assistir esses episódios, porque agora a gente vai continuar se aprofundando sobre baterias. E como eu disse, o título do episódio é sobre BESS. Já falei ali, dei uma introdução do que significa a sigla, mas eu queria que você explicasse de fato o que é BESS. Não, perfeito. BESS é uma sigla em inglês que significa exatamente o que você colocou. São sistemas de armazenamento de energia baseado em baterias. Ou seja, ele é um sistema que é composto de diversos equipamentos, como as baterias, os sistemas de conversão de potência, os sistemas auxiliares de refrigeração, que tem essa capacidade de absorver, né? Ou seja, de se carregar e se descarregar. Ele seria esse sistema capaz de se carregar ou se descarregar de uma maneira inteligente, digamos assim. E quando a gente fala desses sistemas de armazenamento de energia, como é que ele funciona na prática? É uma maneira bem simples. A energia, que pode vir da rede, por exemplo, da distribuidora local, ou de uma geração, por exemplo, uma geração renovável, como a fotovoltaica, ela é gerada e chega ao sistema de armazenamento. O sistema de armazenamento ele tem um sistema de conversão de potência, que é um inversor, e ele é bidirecional. E ele tem a capacidade de pegar essa energia e carregar as baterias quando necessário, e também ele tem a capacidade de pegar a energia que está armazenada e injetar essa energia na rede ou em alguma carga quando solicitado. Então ele tem essa capacidade de se carregar e descarregar sob demanda, digamos assim. Entendi. E na sua primeira resposta, quando eu te perguntei o que era BESS, você falou de alguns componentes. E eu queria que você listasse esses componentes para a gente poder entender, porque não é só a bateria física ali, né? Tem algumas outras coisas que entram nesse sistema. Perfeito, Vivi. Até exatamente por esse motivo, a sigla BESS, né? O Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias, porque é um sistema completo, composto, digamos assim, de subsistemas. Então, começando ali da parte que a energia entra, né? De certa forma, no sistema, a gente tem o sistema de conversão de potência, ou inversor, né? Que é um equipamento de eletrônica de potência responsável por converter a energia que vem da rede, né, em corrente alternada, para uma energia em corrente contínua que será posteriormente armazenada nas baterias, que é um outro subsistema muito importante dos sistemas de armazenamento. A gente tem também sistemas auxiliares, como o sistema de refrigeração, né? Hoje em dia existem tecnologias de refrigeração a ar ou refrigeração a líquida, né? Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. E a gente tem também todo o sistema de proteção e combate a incêndio, também muito importante em sistemas de armazenamento. Acho que, de modo geral, esses seriam os principais subsistemas que compõem o sistema de armazenamento. E ainda nessa introdução do que significa essa sigla, né, e o sistema de armazenamento, existem diferentes tipos de baterias sendo utilizadas neles? Existem, Vivi, e até é um tema muito importante hoje, né, atualmente na questão acadêmica. Existem muitas pesquisas, muitas startups estudando novas químicas, né, que buscam maior densidade energética, né, que seria eu conseguir armazenar mais energia em um menor espaço, mais segurança, né, com a utilização dessas baterias. A gente sabe hoje veículos elétricos, a mobilidade urbana está mudando, então os quesitos de segurança para o sistema de armazenamento são muito importantes. Então existem diferentes tecnologias em aplicação, né? A mais utilizada atualmente, tanto para veículos elétricos quanto para sistemas de armazenamento em baterias, como o que nós utilizamos, são as baterias de lítio, né? Porém, existem outras tecnologias, outras químicas que também são utilizadas, por exemplo, sal ou baterias de fluxo. Então, existem diferentes vertentes, tá? Porém, hoje o que mais utilizado, tanto na parte de mobilidade elétrica quanto na de armazenamento de energia, são as baterias de lítio. E aí existem diferentes químicas, né, com porcentagens diferentes dos principais materiais que compõem aquela bateria. A Micropower utiliza a de lítio? Sim, atualmente a gente atua exclusivamente com baterias de lítio.
E existe algum motivo específico para escolher a de lítio ou porque é algo que é uma tendência mesmo do mercado atualmente? É uma tendência no mercado para a aplicação que a gente utiliza, né? Para as aplicações que a gente utiliza. Naturalmente, existem variações da bateria de lítio. Então, dependendo da aplicação que a gente vai utilizar aquela bateria, a gente escolhe um tipo ou outro, né? Então, existem aplicações, por exemplo, do agronegócio, que são aplicações que você necessita de mais potência. Então, a gente utiliza baterias com uma taxa de descarga maior. E existem aplicações, por exemplo, em clientes comerciais, industriais, que são aplicações de energia, deslocamento temporal de energia, que a gente utiliza uma bateria de lítio com diferentes características ali focadas mais na parte energética. Você mencionou sobre as baterias utilizadas no agro. Um dos episódios que eu mencionei que a gente gravou anteriormente foi relacionado a esse assunto. Então, é até um convite para quem quiser se aprofundar, que é do agro, para poder entender mais. E também nesses episódios que o Sérgio esteve aqui, ele falou um pouco sobre o monitoramento, né? De que é feito dessa bateria. Como é que funciona dentro desse sistema o monitoramento e gerenciamento dessas cargas? Não, perfeito, Vivi. Que bom que você fez essa pergunta. Ela é muito importante. E aí eu volto lá atrás, quando eu falei dos subsistemas do armazenamento. Né? Eu não falei de um subsistema muito importante, que é o sistema de gerenciamento de energia. Porque como a gente comentou aqui já no episódio, a bateria ela tem a capacidade de se carregar ou se descarregar quando necessário, certo? Porém, a bateria em si, o sistema de armazenamento de energia em baterias, ele é um sistema burro, digamos assim. Ele precisa de alguém dizendo para ele que ele precisa carregar ou que ele precisa descarregar. E aí que entra o sistema de gerenciamento de energia, tá? Que é um equipamento muito importante, pois ele é responsável por garantir que a bateria, e não somente a bateria, por exemplo, no agronegócio, que é uma solução muito interessante que a gente tem em aplicação, o sistema de gerenciamento de energia ele controla a bateria juntamente com os painéis fotovoltaicos e os inversores e também os geradores, para garantir que esse mix de energia ele flua da maneira correta e a gente entregue uma energia estável para o cliente. Então, esse é um ponto importante de colocar aqui também. A Micropower, ela é desenvolvedora do sistema de gerenciamento de energia que a gente utiliza. Né? Então, a gente já está há 4 anos com o desenvolvimento desse software, atuando em diferentes verticais, por exemplo, o agronegócio, comércio e indústria, sistemas de backup de energia. E a gente está evoluindo nisso porque a utilização de sistemas de armazenamento no mercado de energia brasileiro e mundial, né? De modo geral, no mundial a gente já pode dizer que é algo que está indo muito bem e no brasileiro está começando a pegar um momento agora. A gente está num momento que vai ter um leilão de reserva de capacidade, a gente vai ter um leilão de sistemas isolados. Existem aplicações viáveis financeiramente também para clientes no mercado livre de energia. Então a gente se desenvolve muito na questão desse software, porque ele que garante não somente que a operação do sistema de armazenamento seja feita da forma correta, mas ele também é capaz de trazer essa inteligência, né, do mercado de energia, né, que faz parte do ecossistema da Micropower junto à Comerc, né? A Comerc hoje é uma empresa líder em gestão, em trading de energia, e o sistema de gerenciamento ele tem essa capacidade de se conectar com essa plataforma, com esse ecossistema aqui da Vibra, da Comerc, e trazer essa inteligência para a utilização das nossas baterias. E dessa forma a gente consegue extrair muito mais resultado com os nossos sistemas. Então essa é a parte muito importante e eu acho que é legal também frisar que a Micropower ela trabalha com o modelo de bateria como serviço. Né? A gente não faz somente a venda, mas a gente também trabalha no modelo de aluguel de bateria. E por esse motivo é muito importante que a gente tenha, né, uma plataforma de monitoramento, de acompanhamento desses ativos, dessas baterias muito robustas. E a gente hoje está totalmente integrado com o centro de operações remotas da Comerc. Então a gente tem a visualização ali diária, né, hora a hora, minuto a minuto, de todos os nossos ativos e a gente acompanha a performance deles, né, diariamente ali em conjunto com a Comerc. Então é uma parte muito interessante que você colocou aqui. E quando você fala de monitoramento, lá no começo você falou, precisa de alguém determinando se está ali ou não. E assim, alguém não necessariamente é um funcionário da pessoa, né? Alguém é o sistema que é autônomo também e que é a equipe que a Comerc e a Micropower disponibilizam. Exatamente, né? Exatamente. A inteligência, vamos dizer assim, por trás daquela operação autônoma e o monitoramento disso, ele fica todo a cargo aqui da nossa equipe Micropower
Comerc, né? Que somos os especialistas na utilização e na operação desse tipo de sistema. Então, essa parte é muito legal também, até porque a maioria dos clientes que a gente conversa, que a gente aplica nossas soluções, não são especialistas em energia como nós somos. Então, acho que é muito interessante eles terem essa perspectiva de que aquilo está sendo operado e monitorado por uma empresa que tem esse conhecimento, esse know-how no mercado. E você já começou a falar um pouco na sua resposta sobre essa convergência mesmo, né, entre os serviços da Comerc, da Vibra e a Micropower. Mas tem um tema que é super recorrente aqui no Comercast, acho que todo mundo que já assistiu algum episódio já deve ter visto algo sobre, que é o mercado livre de energia. E a bateria, ela é uma aliada nesse sentido, né? E a BES né, esse sistema, ele é um aliado. E aí eu queria que você explicasse como que acontece essa união. Você já deu um spoiler ali, mas explicasse como acontece essa união e quais são os benefícios dessa junção entre bateria e mercado livre de energia. Perfeito. Eu acho que, na verdade, quem se beneficia é o cliente final. Né? O cliente final que consegue ter a solução, essa junção, vamos dizer, da nossa plataforma, né? Do nosso ecossistema com o mercado livre de energia. Então, hoje, né? Com o mercado livre, o ACL, os clientes conseguem ter uma redução significativa na conta de energia, né? Com contratação de energia incentivada e os demais benefícios que esse mercado traz. Com a adição do sistema de armazenamento, a gente consegue ir além. A gente consegue ainda melhorar a economia no custo geral de energia daquele cliente em algumas regiões do Brasil. E eu acho que é interessante, é uma coisa que eu sempre comento, é que a bateria ela tem inúmeras funções. Então a gente tem visto muito cliente que tem necessidades extras além da economia. Na economia é uma questão ali de oportunidade. Então você fala, poxa, eu posso colocar uma bateria e te dar um desconto ainda maior na sua conta de energia. Porém, a gente entende, né, e a gente vê muito no mercado, clientes que têm uma necessidade. Eles já estão, por exemplo, no mercado livre de energia, eles têm uma conta, de certa forma, otimizada em quesitos financeiros, né, bem estruturada ali, até mesmo pela nossa gestão, mas eles têm necessidades que não conseguem ser supridas somente por isso. Por exemplo, tem clientes que têm muito problema de qualidade de energia no fornecimento daquela energia das distribuidoras. Eles acabam perdendo insumo, produtividade e muitas outras coisas. E a gente tem também clientes que necessitam expandir as operações, né? A gente tem fábricas em alguns locais do Brasil que precisam aumentar a capacidade produtiva, mas não tem demanda por parte da distribuidora. Então eles falam, olha, eu quero aumentar minha demanda porque eu vou colocar mais uma linha de produção, por exemplo. E a distribuidora fala para eles, olha, eu não consigo te atender. Minha infraestrutura não é suficiente. Então a gente consegue, né, com um sistema de armazenamento agregado ali a uma fonte solar ou algo do tipo, prover certos facilitadores ou certas melhorias para aquela operação do cliente. Por exemplo, o backup de energia. Né? Com o sistema de armazenamento, a gente consegue evitar que aquele cliente que estava tendo muita queda, né, muita falta de energia por baixa qualidade e perda de produção, não tenha isso. Que ele consiga manter, vamos dizer assim, o processo produtivo dele, mesmo na falta da distribuidora por algum período, com a utilização do backup através do sistema de armazenamento. Ou até mesmo que um cliente consiga aumentar, né, ampliar sua capacidade produtiva, mesmo sem demanda da distribuidora. Porque a gente consegue adicionar a fonte solar com o sistema de armazenamento e criar uma demanda adicional por um período de tempo para que aquele cliente consiga operar sem ultrapassar os limites ali estipulados pela distribuidora. Então, eu acho muito interessante isso porque a gente consegue otimizar, né, trazer economia em muitos locais do Brasil atualmente, mas a gente consegue ainda solucionar problemas que não estão somente na energia, né? Que são questões operacionais ali, muito ligadas à infraestrutura e à qualidade do fornecimento de energia. Acho que é legal até disso que você falou, um reforço para entender que não é só armazenar uma energia gerada ali, né? Só tem a usina, gerou, guardei e vou usar. Mas também de equilibrar a demanda, né? Do que a gente já teve um episódio aqui também sobre planejamento energético, que se falou muito sobre como você não pode extrapolar aquilo que você contratou, né? Então, existe não é bem uma punição, mas é um custo maior por você ultrapassar a demanda. E a gente entende que as empresas elas têm fluxos de consumos diferentes ao longo do dia. Então, isso é bem legal, né? Porque acho que você pode explicar muito melhor isso, mas de como se equilibra ali ao longo do dia você poder acionar a bateria em um momento, deixar, voltar. Exatamente, exatamente. A gente tem essa capacidade também e ela acaba sendo muito útil. Inclusive, um dos nossos maiores projetos atualmente é um projeto que a gente faz justamente a utilização do armazenamento de energia para evitar picos ali, né? Porque, vamos dizer,
o processo daquela unidade consumidora, daquele cliente, ele é muito variável durante o dia, né? Então, às vezes, ele tem que ter uma demanda contratada muito alta, porque é sim uma penalidade. Então, se você ultrapassa aquilo que você tem contratado de demanda, você tem uma penalidade muito alta, né? E aquilo é realmente muito caro. Então, eles preferiam contratar uma demanda muito alta para ser usada em pequenos momentos do dia do que ter a multa. Mas com o sistema de armazenamento, a gente consegue reduzir essa demanda contratada, porque quando aquele pico, né, que vem de consumo ali da carga, ele acontece, a bateria supre aquela energia adicional. E a distribuidora não vê que aquela demanda está sendo ultrapassada porque ela não está. E a gente consegue evitar um problema dessa forma. Então é algo bem legal também que a gente pode realizar. Entendi. E você já começou aí, mas eu queria que você trouxesse algum exemplo de caso prático para ilustrar para as pessoas de como funciona essa junção entre o mercado livre de energia, de algum segmento específico, de algum cliente que tem um tipo de demanda específica, de como que isso funcionou na prática. Não, legal. Acho que eu posso usar esse mesmo caso, porque ele é um caso legal, porque eu consigo falar tanto dessa questão da otimização, né, da eficiência, da contratação dele, diremos assim, né, da estrutura energética dele como um todo, né? Nesse caso, a gente tratou especificamente da demanda contratada. Existem outros casos também que a gente consegue otimizar, porque em algumas regiões do país o encargo da demanda de ponta é muito alto, né? Então a gente consegue trazer uma otimização com o sistema de armazenamento, mas eu vou focar nesse caso porque eu acho ele interessante. É um dos sistemas que a gente tem em operação há mais tempo, se eu não me engano, são mais de 2 anos em operação. E lá a aplicação foi justamente essa. Foi buscar encontrar a utilização, né? O cliente já do Mercado Livre, ele já tinha uma contratação otimizada na questão da energia e tudo mais, porém ele tinha essa dor da demanda. Ele tinha que manter essa demanda contratada muito alta para evitar uma penalidade da distribuidora que seria muito alta, né? E aí nesse caminho que a gente conseguiu achar, né, a utilização da bateria para evitar esses picos ali esporádicos durante o dia, digamos assim, e trazer uma redução significativa na conta de luz, na conta de energia dele como um todo, né? Então, é legal falar também que esse é um projeto de bateria como serviço, então o cliente não teve investimento nenhum, né? A Micropower fez todo o investimento nesse equipamento, a instalação, e faz hoje a operação no nosso centro de operações. E o cliente, desde o primeiro dia, né, de operação, ele já viu o desconto antes mesmo de pagar o aluguel, né, o serviço daquela bateria. Então, esse é um negócio muito interessante, onde a gente consegue ver que a gente consegue, mesmo, né, com o Mercado Livre, a gente consegue achar caminhos, né, seja em fio, encargo, demanda, para trazer uma economia maior e aí trazer esses extras que eu comentei anteriormente. Nesse caso, ele não necessitava de backup nem da demanda adicional. O que ele tinha como problema era consumo excessivo de reativos por causa da operação dele. E isso gerava uma multa significativa mensalmente. E esse é um outro problema que a gente também pôde solucionar com a bateria, que veio como um upside, como um plus ali da utilização. Então a gente já tinha um case de sucesso financeiro e operacional com a demanda, mas depois de entender e de estar ali junto com o cliente, a gente entendeu, opa, eu posso te ajudar com mais esse problema. E dessa forma a gente consegue utilizar essa flexibilidade operacional do sistema de armazenamento junto sempre a um sistema de gerenciamento de energia, que consegue verificar isso e garantir aquela possibilidade, digamos assim, e trazer mais benefícios para o cliente. A gente vê que cada ano isso vai ficando mais evidente, e as necessidades sistêmicas que a gente tem hoje no sistema energético brasileiro, né, no sistema interligado nacional, elas tendem a trazer cada vez mais possibilidades regulatórias, técnicas, para que o sistema de armazenamento traga muito valor para os clientes e para o sistema, né? Então a gente está num momento muito legal, assim, muito interessante para as baterias. Legal que nessa sua resposta do exemplo já surgem outras dúvidas. E a gente vê a aplicação para essas micro-redes, né, que são criadas ali, para a gente usar com a energia solar, para usar por causa de demanda. E você mencionou energia reativa. Talvez as pessoas não saibam o que é essa energia reativa, mas se puder explicar o que é e também como que, nesse cliente em específico, vocês conseguiram equilibrar isso e não dar essa penalidade. Perfeito. Eu vou tentar não entrar muito no técnico, né? Eu sei que eu trabalho diretamente com engenharia, eu vou muito fácil para uma coisa muito técnica, muito rápido. Então eu vou tentar ser bem alto nível aqui.
Quem já tem uma conta de luz que paga por energia reativa e demanda contratada, às vezes parte já de um certo caminho. de um certo caminho, né? Mas é um tema recorrente para ele, porque ele abre a conta dele lá e ele viu vê aquela multa e ele tem que pagar. Exatamente. Exatamente. Então é uma dor de muitos clientes mesmo no Brasil. Então o que acontece, Vivi, é que dependendo do seu processo operacional, daquilo que tua unidade, aquele cliente realiza, ele tem algumas cargas que geram uma potência reativa, um consumo de energia reativa. E dependendo do balanço entre a sua energia ativa e a sua energia reativa, se esse balanço ele não está, vamos dizer, balanceado, estabilizado, você vai ter um consumo de reativo maior do que você deveria. E isso gera certos problemas técnicos para a rede, né? Para a distribuidora, para o sistema elétrico. E por isso ela tem que ter um sistema de compensação. E isso gera uma multa. Porque você está, vamos dizer assim, utilizando algo que necessita de um suporte, necessita de uma correção, e a distribuidora te cobra por isso, porque você deveria estar trabalhando com um sistema balanceado. Mas a gente sabe que não é possível. As máquinas, elas são necessárias para fazer aquele processo, ter aquela finalidade. Então, muitos clientes sofrem com isso. E o sistema de armazenamento, ele tem a capacidade, então muitos clientes hoje, tá, só para falar, utilizavam de banco de capacitores, tá? Que é, vamos dizer assim, o equipamento mais conhecido para a correção desse tipo de problema. Então, eles iam lá, faziam dimensionamento, compravam um banco de capacitores, e aí, no momento que a energia reativa estava acima da energia ativa, o banco de capacitores atuava e evitava que a distribuidora verificasse, né, ou percebesse esse desbalanço e, consequentemente, evitava a multa. Com o sistema de armazenamento, como ele tem aquela subsistema que eu comentei no início, sistema de conversão de potência, o inversor, ele tem a capacidade de gerar potência nos 4 quadrantes. Ou seja, ele consegue injetar e absorver potência ativa e injetar e absorver potência reativa. E uma coisa super interessante da potência reativa é que ela não necessita da energia armazenada das baterias. Então, eu consigo absorver ou injetar a potência reativa somente trabalhando na eletrônica de potência, somente chaveando aqueles equipamentos que estão dentro do inversor. E dessa forma a gente consegue, então, verificar como que está o balanço entre energia ativa e reativa daquele cliente, e dependendo do nível, né, do desbalanceamento, eu posso falar para o meu sistema, olha, injeta ou absorve energia reativa para a gente ficar balanceado e evitar essa multa. Então, de modo geral, seria isso. Como eu disse antes, né, essas respostas que você deu aí por último, quando você trouxe o exemplo do cliente, trouxe outros questionamentos também. E eu acho que é uma coisa muito interessante a gente ver que, às vezes, o cliente tem um problema que ele não sabe o que pode resolver, e muitas das vezes um sistema de armazenamento de energia resolve muito, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que também é sempre interessante eles estarem em contato, e é uma coisa que eu admiro muito na Comerc, é essa capacidade que os nossos executivos têm de entender tecnicamente as nossas soluções, a nossa plataforma, digamos assim, e de como essas coisas podem se intercomunicar, ou como se intercalar de uma maneira de trazer ainda mais benefício para aquele cliente. E o Mercado Livre de Energia, ele traz benefícios claros, e é muito interessante ver como uma solução como bateria amplifica isso, né? Exatamente, essa flexibilidade dela, ela pode trazer ainda mais valor para aquilo que já é bom. Então, é isso que é interessante. Bom, quem é cliente Comerc, muito provavelmente os nossos executivos já entraram em contato e falaram dessa solução. E quem não é cliente, que gostaria de ser, como é que faz? Olha, eu acho que o melhor caminho é procurar uns nossos especialistas aqui no grupo e perguntar um pouquinho mais sobre os sistemas. O pessoal tem um conhecimento muito bacana e conseguem ali direcionar, vamos dizer assim, as suas necessidades ao especialista mais qualificado para atender aquilo. Então, acho que esse é o melhor caminho. Excelente. A gente vai deixar os contatos aqui para quem quiser falar com a Micropower para poder ter todos esses benefícios que são muito importantes. E eu queria agradecer a você, José Neto, por ter participado do Comercast. Foi bem interessante, deu um complemento legal sobre o que a gente já aprendeu sobre armazenamento de energia. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, Vivi. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber mais sobre baterias. E para continuar recebendo conteúdos como esse, é só seguir a Comerc Energia nas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. E se você estiver acompanhando o Comercast no YouTube, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações.
Um abraço e até mais!